Olá pessoal, bom dia! Conseguiram fazer o exercício indicado para vocês? Vamos conferir? Bom, então, movimento em duas dimensões, parte 2, revisão. Nosso exemplo era um projétil lançado de uma altura de 5 metros em relação ao solo, com velocidade inicial de 5 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Pode-se desprezar a resistência do ar. Calcule tempo de voo, alcance, altura máxima, modo da velocidade quando o corpo atinge o solo e equação da trajetória. Então, quando esse corpo está sujeito apenas à gravidade, não existem forças atuantes em x. Então, em x ele descreve o movimento uniforme e em y o movimento uniformemente variado. Se a gente fizer uma simulação utilizando esse programa disponível, esse software disponível, né, então veríamos algo assim. Como ele foi lançado a 60 graus acima da horizontal, o V tangente seria esse daqui, ok? E a gente adotou a referência 0 de altura como sendo o solo. Vamos ver então? Então, lendo de novo o problema. Dados fornecidos pelo problema. Foi fornecida uma altura inicial de 5 metros. Adotamos como referência 0 o solo. Vamos adotar x positivo da esquerda para a direita, y positivo de baixo para cima. Velocidade inicial de 5 metros por segundo, ângulo acima da horizontal. Né? Então, o fato de ser 60 graus acima da horizontal me garante que o V0y será positivo. O V0x seria essa componente aqui, que seria V0 cosseno de 60. Então, veja, qualquer ponto da minha trajetória, a única força existente é a força-peso. E a força-peso aponta sempre no sentido negativo de y, de acordo com o nosso referencial. Correto? Utilizando o nosso quadro de revisão, temos que na direção x, se não houverem forças, a aceleração é 0. O v de x é uma constante. E a função horária da posição x igual a x0 mais vxt. Onde esse vxt é v0 cosseno do ângulo indicado. Na direção y, y igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt quadrado, onde v0y ele é o componente vertical dessa velocidade. V de y igual a v0y menos gt, ou podemos utilizar a equação de Torricelli, vy quadrado igual a v quadrado 0y menos 2g ΔY. E g, estamos adotando igual a 9,81 metros. Então, vamos conferir o item tempo de voo. Então, se na direção x temos um movimento uniforme, a função horária da posição é x igual a x0 mais vxt, onde vx é v0 cosseno θ. Ok? Velocidade inicial é 5, o ângulo de lançamento 60 graus, t. Bom, para calcularmos tempo de voo, essa equação horária da posição em x não será possível de ser utilizada, pois não temos deslocamento horizontal de x. Então agora vamos tentar utilizar a função horária de y, referente ao deslocamento vertical. Temos que na direção y temos movimento uniformemente variado. Então y igual a y0 mais v0 seno θt, que é igual ao v0y, menos g sobre 2t quadrado. Se o solo for o zero de referência, o y final é 0 e inicial é 5, mais velocidade inicial 5, seno de θ, que no nosso caso é 60 graus, t, menos 9,81 sobre 2t quadrado. Então, temos esta equação. Se multiplicarmos por menos 1 os dois lados da igualdade, poderemos reescrevê-la de forma que seja igual a essa expressão. 4,9t quadrado menos 5 seno de 60t menos 5 igual a 0. Correto? Bom, delta igual b ao quadrado, então 5 seno de 60 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é igual a 4,9, vezes c, que é igual a menos 5. Fazendo essa continha, delta dá 116,75. Então, teremos duas raízes possíveis. T igual a menos b, então menos menos vira mais,
5 seno de 60, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Se considerarmos a raiz positiva, obteremos 1,542 segundos. A raiz negativa nos fornecerá um tempo negativo. Nós sabemos que, embora tenha um sentido matemático, a raiz negativa, no sentido físico, não tem significado. Para nós, não existe tempo negativo, então só importará o tempo positivo. Como os valores de entrada fornecidos pelo problema possuem apenas 2 AS, a resposta final deve conter 2 AS. Vamos ao item B? Alcance horizontal. Bom, aquela expressão que não nos serviu para determinarmos o tempo de voo, agora ela nos ajudará a obter o alcance horizontal, porque acabamos de descobrir quanto que é o tempo que o objeto permanece no ar. Basta substituirmos o t por 1,542, que obteremos 3,855 com 2 AS, porque os valores de entrada possuem 2 AS, e será igual a 3,9 metros. Observe, se lançarmos a bolinha de uma altura de 5 metros, o alcance horizontal se refere ao ΔX, ok? Altura máxima. Sabemos que o que caracteriza a altura máxima é a situação em que v de y é igual a zero, correto? Mas lembre, não confunda v de y nulo com a velocidade nula. A velocidade não é nula, pois a componente x continua a existir, ela é constante durante toda a trajetória. Na altura máxima, só o v de y é nulo, ok? Então, para calcularmos essa altura máxima, geralmente poderemos utilizar a equação de Torricelli. Né? Então, v de y, v é zero no ponto de altura máxima, v0y é 560 ao quadrado, menos 2 vezes g, 981, vezes a variação de altura em relação ao ponto máximo. Fazendo essa continha, né? Passando aqui menos 2 vezes 981 ΔY para o lado esquerdo da equação, ok? Depois isolando aqui o ΔY, encontraremos 0,96 metros. Então, qual é o valor efetivo, y máximo ou altura máxima, em relação ao referencial zero da trajetória do objeto? ΔY é y máximo menos y inicial, que é igual a 5. Então, quando passamos o 5 para o lado direito da equação, descobrimos o valor absoluto aqui do y máximo, que é 5 mais 0,96 metros, que dá 5,96, mas arredondando para 2 AS seria igual a 6 metros. Bom, dentre os parâmetros que podemos estudar no lançamento oblíquo, ainda temos a velocidade no final da trajetória. Perceba, v de x ele é constante em qualquer ponto da trajetória. Então, se você sabe o v0x, saber o v de x, basta dizermos que é igual, porque ele não muda, né? Não temos força na direção x, portanto, não temos aceleração na direção x. Então, v de x é uma constante, que é igual a 5 vezes cosseno de 60 nesse exemplo, 2,5 metros por segundo. No entanto, o fato de existir a força-peso constantemente na direção y faz com que haja uma aceleração constante na direção y, que é a aceleração da gravidade. Portanto, na direção y, o movimento é uniformemente variado, como já discutimos. Então, a função horária da velocidade é v0y menos gt. Então, nesse exemplo, v0 é 5, o ângulo de lançamento é 60, menos g, o tempo de voo que calculamos no item A, isso me dá menos 10,8 metros por segundo. Se o problema tivesse pedido o vetor velocidade no instante final da trajetória, seria 2,5 na direção y, menos 10,8 j em metros por segundo. É claro, precisaríamos arredondar aqui os AS. Mas, se o nosso objetivo for calcular o módulo do vetor velocidade, ele é igual à raiz quadrada da soma do quadrado de suas componentes. Então, o módulo do vetor velocidade, no instante que ele toca o chão, é igual a 11 metros por segundo, arredondando aí para 2 AS. Note que o instante que ele toca o chão significa que o instante em que ele está na iminência de tocar o chão. Efetivamente, não analisamos a colisão do objeto com o chão. Então, veja, o V final aqui na iminência de tocar o solo, olha, ele é tangente à trajetória, possui a componente V de x constante e um V de y que aponta para baixo, né? No movimento de descida, o V de y é negativo, como já discutimos na aula de revisão de teoria. Podemos ainda
tentar calcular esse ângulo de inclinação desse vetor final. É claro, ele não é igual a 60 graus. 60 graus é o ângulo de lançamento. Para calcularmos, teremos que calcular o arco cuja tangente vale v de y sobre v de x. Isso nos forneceria menos 77 graus. Refere ao fato de que o ângulo está no sentido horário. Se fosse anti-horário, seria mais, ok? Em relação ao eixo OX positivo. Então, analisando ainda o nosso exemplo, o nosso exercício, vamos ao item E, que é a situação em que temos que obter a equação da trajetória. Então, pessoal, vamos finalmente à equação da trajetória. Toda vez que pedimos a equação da trajetória, queremos y em função de x. Não é a função horária de x e também não é a função horária de y, ou seja, nenhum é x em função de t, nem y em função de t. Para isso, vamos isolar o tempo da primeira equação, né? A função horária de x, se vocês se recordarem, é V0, que é 5 cosseno de 60t. Então, fica t igual x sobre 5 cosseno de 60. E a função horária de y é y0, que é 5, mais V0y, que é 5 cosseno de 60t, menos 9,81 sobre 2t quadrado. Então, vamos substituir esse t encontrado a partir da equação 1 na função horária de y, que é a equação 2. Então, copiando aqui, ó, y igual 5 mais 5 cosseno de 60 vezes x sobre cosseno de 60 menos 9,81 sobre 2 t quadrado, ou seja, x ao quadrado e 5 cosseno de 60 ao quadrado. Então, veja aqui, ó, podemos melhorar a equação, simplificá-la? Sim, podemos, ó. 5 cancela com 5, seno de 60 sobre cosseno de 60 é tangente. Então, fica 5 mais tangente de 60x, menos 9,81 sobre 2, x ao quadrado, sobre 5 cosseno de 60 ao quadrado. Ok? Entenderam? Bem, qualquer dúvida, pergunte aos seus tutores de EAD e bom estudo a todos.